Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Se coloquem em pé, vamos estar orando pela pastora Michele, amém? Senhor, neste momento, ó Pai, nos colocamos mais uma vez na sua presença. Pai, aqui está a tua serva, ó Pai, a tua filha, ó Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já tem uma palavra preparada para cada um que entrou nesta manhã. Eu não sei como cada um entrou, a tua serva também não sabe, ó Pai, como cada um entrou nesta manhã. Mas eu peço que o Senhor usa poderosamente a tua filha, ó Pai. Que diante do Senhor, ó Pai amado e Pai querido, ela possa verdadeiramente fazer a tua vontade como ela tem feito, ó Pai. Eu peço que o Senhor usa e fala com cada um nesta manhã. E que o Senhor continue direcionando as nossas vidas, ó Pai, através da vida da tua serva, ó Pai. O Senhor dê sabedoria cada vez mais para a tua filha, ó Pai. E que diante, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, da tua palavra, ó Pai, a tua filha possa, Senhor, meu Deus, fazer conforme a tua vontade, ó Pai. Usa, Senhor, fala conosco nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Guarda a tua serva, ó Pai, a família dela de toda a retaliação do inimigo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém e amém. Aleluia, glória, Santo Deus. Amém? O Senhor é bom? Abre a tua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Tá aí, Zacarias não é apenas um integrante dos Trapalhões, mas também um profeta da Bíblia, tá bom? Acha o livro de Mateus e aí você volta 2 para trás, você vai encontrar, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá aí. Aleluia. Zacarias 4:10. Amém? Diz assim: eu vou concentrar-me até o primeiro travessão ali, tá vendo na televisão? A parte A do versículo. Os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando verem Zorobabel terminando a construção do templo. Amém? Sente-se. Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, poderosa. Ela é uma semente extraordinária. O que nós pedimos a ti, ó Deus, é que os nossos corações sejam ensináveis o suficiente nessa manhã para receber esta boa semente e frutificar grandiosamente, em nome de Jesus. Amém? Comecei a pensar sobre essa palavra, irmãos, tem cerca de 1 mês. Eu penso muita coisa. E na semana da ceia do mês de outubro, nós estávamos aqui, Gabriel pregou. Cadê Gabriel? Gabrielzinho está ali escondido. Gabriel pregou como gente grande. E eu estava pensando sobre esse texto, olhando para o Gabriel, a Kátia subiu no altar e recitou o texto de Zacarias 4:10. Não despreze os pequenos começos. E aí eu guardei esse texto, falei, Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? E tenho pensado sobre isso, dei vários estudos, várias coisas, mas sabe quando você fica sempre remoendo o mesmo texto? Dia de segunda-feira é o dia que os pastores ficam em casa. Segunda-feira é meu dia de faxina. Então, na segunda-feira, eu devolvi uma média de 5 a 6, 7 pregações pela manhã. Porque enquanto eu estou limpando, eu fico ouvindo as pregações. E no meio de uma das pregações que eu estava assistindo, entrou um corte de uma pregação. No corte dessa pregação, a pastora, ela falava sobre uma mulher chamada Florence Nightingale. Tem alguém aqui que é da área da saúde? Enfermagem? E aí ela falou um negócio sobre a Florence Nightingale e eu voltei. Falei, oxi, como assim? Minha formação acadêmica é enfermagem. Passei um semestre inteiro estudando Florence Nightingale. Nunca ouvi isso daí. Tá errado isso aí, calma aí. Voltei. Irmãos, eu suspendi as pregações. Eu comecei a voltar lá pro tempo da faculdade. Fui assistir a biografia da Florence Nightingale, porque eu falei, não passei um semestre inteiro ouvindo falar dessa mulher, a vida dessa mulher todinha. Depois eu passei o resto da graduação ouvindo falar dessa mulher.
invariavelmente eu ouço falar dessa mulher, nunca ouvi essa parte da história dela, tem alguma coisa errada. Por quê? A Florence Nightingale é chamada de a mãe da enfermagem. Ela é conhecida como a dama da lâmpada. A Florence, ela nasceu numa família muito rica. Muito rica. E ela, por ser uma mulher de uma classe muito rica, ela não tinha obrigatoriedade de produzir nada, irmãos. Ela precisava de casamento e seguir a vida dela. Mas a Florence, cristã, de uma família cristã, ouviu Deus dizer para ela, e essa parte não me contaram na faculdade, que Deus tinha um propósito na vida dela e que ela seria poderosa em tudo que ela fizesse. E quando ela ouviu essa direção de Deus, ela foi estudar, contrariando todas as expectativas da família, de que ela crescesse e se tornasse uma mulher e se casasse, levasse o nome da família dela para frente. Ela contraria isso e ela vai estudar, ela vai para a faculdade, ela se forma em estatística, matemática, irmão. Próximo ali da Segunda Guerra Mundial, você fala assim, meu Deus, que loucura. Uma mulher estudando matemática. E ela vai estudar. Estoura uma guerra na Crimeia, ali próximo à Rússia. E ela se candidata como voluntária da Cruz Vermelha. Porque ela ouve Deus, que também não foi me ensinado na faculdade, dizendo para ela, é nesse lugar que eu te quero. Eu não sou nem enfermeira. Mulher obediente a Deus, ela vai. E quando ela chega lá, ela vai passar por um curso básico da Cruz Vermelha. E quando ela chega nos hospitais, na Guerra da Crimeia, irmãos, o que ela tem dentro do hospital é outra cena de guerra. Porque tinha um monte de gente mutilada. E os soldados morriam numa quantidade gigantesca. Eles chegavam e morriam. Então, a única coisa que a enfermeira fazia no hospital, na Crimeia, era selecionar as partes, colocar no saco e enviar os corpos. Era isso. Porque eram muitas mortes. E ela, como matemática, ela começou a ver a probabilidade dos ferimentos daquelas pessoas, dada a movimentação no hospital, morrerem. Ela disse, tem alguma coisa errada. Porque esses ferimentos desses pacientes não são não tão graves assim, como é que esses pacientes evoluem para o óbito? E ela começou a pesquisar. E ela pensa, vou começar a dividir por categorias. E ela começa a dividir os pacientes por categorias. E aí ela observou que os médicos, que o paciente aqui, mexiam com aquele ali também, com aquele ali, e ninguém lavava a mão. E aí ela baixa uma ordem, porque ela era uma mulher mandona. Como ela era uma aristocrata, então ela era respeitada, apesar dela ser mulher. E ela põe uma ordem, ela baixa uma ordem naquele hospital. Ela diz, ninguém mais mexe nenhum paciente sem lavar a mão. Você vai mexer com esse, você vai lavar a mão pro próximo. E ela começa a brigar, arruma encrenca. E como ela era estatística, ela prova matematicamente que o que ela estava falando era verdade. Ela começa a fazer uma estatística dos pacientes. E aqueles que os médicos lavavam a mão sobreviviam. Os que não lavavam a mão não sobreviviam. Básica. Irmãos, o índice de na primeira semana. E ela revoluciona o hospital. Quando termina a guerra, ela sai de lá, ela sai recebendo o prêmio à torta e à direita, e ela é cristã de enfermagem para ensinar princípios básicos de higiene para o povo da saúde. Na faculdade eu não aprendi isso. Aprendi que de madrugada ela andava no meio dos pacientes com uma lâmpadazinha e lavando as mãos. Isso eu aprendi na faculdade durante um semestre inteiro. Mas nunca me ensinaram. Só fez isso porque Deus disse, é lá que eu te quero. Mesmo você não tendo capacidade, você vai fazer uma grande obra lá. Quando eu fui estudar a história de Florence Nightingale, eu falei, meu Deus, será que eu passei o semestre inteiro ouvindo falar dessa mulher porque o Senhor queria me dizer isso? Há 14 anos atrás eu não estava pronto para ouvir. E eu tive que ouvir agora a Deus. Eu nunca na minha cabeça, até porque, irmão, quando eu estava na faculdade, o Google não era tão famoso assim, né? Faz um pouco de tempo. Tive Florence Nightingale no primeiro semestre da faculdade, foi em 2007. Olha, já vai lá quase 20 anos. Nunca ninguém me disse isso. Mas enquanto eu fui estudar a biografia dela, Deus falou comigo, era um começo. Mas até hoje se fala
da Florence. O dia da enfermagem começa no dia do nascimento da Florence Nightingale. Lá em maio, ela marcou a história da enfermagem mundial. Não é porque ela era uma mulher rica, mas porque ela ouviu a voz de Deus. E ela se deixou usar para fazer o que Deus queria. Se a Florence não tivesse ido para aquela guerra, se ela não tivesse ido para aquele hospital, nós demoraríamos ainda muito tempo para descobrir que era só lavar a mão e o paciente não ia morrer. Era só, antes de você tocar no próximo paciente, você lavar a mão. Era só você dividir quem está resfriado, gripado para um lado e quem não está para o outro. E isso já facilitaria muito. Se você trocasse seu avental, então ia ser algo revolucionário. E aquela mulher que estudou matemática foi para o lugar que Deus mandou e revolucionou todas as coisas. Hoje nós tivemos aqui uma amostra de um pequeno começo. Nós acabamos de ver aqui uma pregadora expositiva com uma linha profética extraordinária e uma cronologia bíblica já estabelecida. Porque eu não sei se você reparou, mas ela foi juntando a cronologia e explicando como alguém que já está há muito tempo, que começou a ler esse ano, meu Deus. Não é? Batizou esse ano. Irmão, pensa nisso. Começou a ler a Bíblia esse ano. Imagina que essa mulher, quando ela tiver 10 anos, vai sentar aos pés dela para ouvir. Pequenos começos não devem ser desprezados por nós. É isso que o texto vai dizer aqui. Zacarias vai ter uma... Porque Deus tem que levantar Zacarias para dizer para o povo: acorda, situa. Hoje vocês pensam que vocês estão na festa do pão? Não, gente, não é bagunçado assim não. Deus tem que levantar um cara chamado Ageu, que estava preocupado com a vida dele, para dizer: abre a tua boca e fala para esse povo, para ver se eles acordam. Irmãos, esse povo veio de 70 anos no cativeiro. Qual era o desejo deles quando eles estavam lá no cativeiro? A escrita do Salmo diz: então a nossa boca se encheu de riso e nós estávamos como os que sonham. Sabe quando eles escreveram isso? Voltando da Babilônia para Jerusalém. Eles estavam numa alegria radiante no dia que o Ciro escreveu o edito e disse: a partir de hoje vocês são livres, vocês podem voltar para Jerusalém. Há uma festa em toda a propriedade coordenada pela coalizão Medo-Persa. E eles começam a se planejar: nós vamos voltar, nós vamos voltar, nós vamos voltar. E quando eles voltam, irmão, para Jerusalém, eles tinham esquecido que no dia que eles foram, a cidade estava em chamas. 70 anos depois, vem alguns poucos que saíram de Jerusalém e uma grande leva de gente que nasceu no cativeiro. Imagina estas pessoas com esse sentimento nacionalista, ouvindo dos seus pais: Jerusalém era assim, Jerusalém era assado, havia festa, o nosso Deus nos protegia, nós pecamos. Imagina você ouvindo as melhores histórias. Alguém já te falou de um prato muito bom? E aí quando você chegou no restaurante, você comeu e disse: nossa, era isso? Tu já passou por isso na tua vida? Alguém diz assim: nossa, eu comi uma sobremesa, meu Deus, é a melhor sobremesa do mundo. Faz aquele comercial, te leva. Quando tu dá a primeira garfada, tu fala: Senhor, era isso? O que o povo que chegou em Jerusalém sentiu. Porque enquanto eles estavam no cativeiro, era aquela utopia, aquele sonho. Jerusalém isso, Jerusalém aquilo. Em Jerusalém, irmão, quando eles chegaram, era só escombros. Tudo destruído, tudo queimado, tudo acabado. Na cidade de Jerusalém, as casas todas destruídas ao redor, aquela barbaridade. Quando eles chegam, eles se decepcionam. Eles vêm no caminho dizendo: nossa boca se encheu de riso, nós estamos alegres, nós estamos felizes. E quando eles chegam em Jerusalém, eles ficam passados. Irmão, demora 14 meses para eles se recomporem. Eles falaram: não, vamos fazer alguma coisa. 14 meses para aquele povo começar a atinar que eles tinham que fazer alguma coisa. Porque 14 meses eles ficaram em choque com o que eles viram. Imagina eles escrevendo lá para o reino de onde eles estavam, para a fortaleza de Suzã, que era a cidade mais importante do reino persa, para todas as outras cidades de onde eles vieram, suas províncias, e escrevendo e dizendo: é assim, ó, se empolga muito não, porque tá ruim o negócio. Quem já leu o livro de Neemias percebe isso. Quando o irmão de Neemias chega,
Neemias vai todo empolgado. Como é que está a cidade? E o irmão dele diz, moço, tudo queimado. É só escombro, irmão. Neemias chora. A Bíblia diz que durante 3 meses ele chora e jejua. Porque a situação é catastrófica para quem foi para Jerusalém. E aí, 14 meses depois de estar em Jerusalém, Deus fala com Zorobabel. Quem é Zorobabel, meu Deus? De onde saiu esse homem? Zorobabel é neto de Joiaquim, da linhagem de Davi. Zorobabel, se Jerusalém não tivesse sido destruído, provavelmente seria um rei. Mas ele nasceu no cativeiro e volta apenas como um representante legal do povo judeu, um governador de província. Mas Deus vai dizer para Zorobabel, conto com você, Zorobabel, você vai começar a erguer o templo. Porque nesses 14 meses, a única coisa que o povo fez foi reconstruir o altar de holocausto e estava sacrificando no meio do nada, no meio dos escombros, a Deus. E Deus disse, não, esse não é o meu povo. Um povo que viveu tanto, agora vai ficar com um altarzinho no meio do nada, no meio da bagunça. Não, vamos levantar isso aí de novo, gente, vamos fazer alguma coisa. Deus fala com Zorobabel, Zorobabel diz, eu vou, Deus, se eu quer, eu vou. Já estou aqui mesmo, já assumi o B.O., esse povo aqui está todo na minha orelha, minha responsabilidade. Vou construir, reúne algumas outras pessoas. A Bíblia vai contar pra gente, tanto no livro de Neemias, quanto no livro de Esdras, Ageu, Zacarias, o próprio Malaquias sobre isso. Eles vão falar pra gente sobre como está o contexto. A gente tem o Zorobabel governador, que é um homem que tem muita fibra. A gente tem um sacerdote, Joshua ou Josué, depende da tua tradução. Só que esse Josué, o sacerdote está um pouco bagunçado a vida dele ainda. Ele vai ainda passar pelo prumo. Zacarias vai dizer que o diabo foi até a Deus e disse assim, esse aí é o seu sacerdote que o Senhor trouxe para revolucionar o negócio aqui? O Senhor vai querer reedificar a adoração com o sacerdote com a roupa toda suja? Ah, isso aí não vai dar certo não. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo para trocar as vestes do sacerdote, porque o sacerdote também estava meio perdido. Irmãos, o sacerdote estava perdido. Zadok meu Deus, Zorobabel estava lá, disponível. O povo não sabia o que fazia. Mas Deus começa a organizar as suas estratégias. Então Zorobabel se levanta, reúne um povo e começa a fazer os fundamentos do novo templo. Porque o templo era a marca da identidade do povo de Israel. Amém? Quando a gente examina os profetas, tanto Jeremias, Isaías, que precisaram a destruição, quando a gente ouve as pessoas falando, elas diziam assim, não, o reino do norte vai ser destruído. Mas o reino do sul não, porque a casa do Senhor está aqui. Deus jamais permitiria que uma obra tão suntuosa, tão poderosa, como o templo de Salomão fosse destruído. Os babilônios foram lá e não quiseram nem saber. E colocaram fogo no que sobrou. Então, o templo era a marca psicológica da identidade do povo. Zorobabel começa a trabalhar nisso. Deus mandou. Ele começa a pôr os fundamentos até que seus inimigos se levantam. Os inimigos enviam uma carta ao rei Artaxerxes. E Artaxerxes embarga a obra. Ninguém mexe mais. Foi cada um cuidar da sua vida. Foi cada um fazer suas coisas. Até que reina Dario II. Zorobabel está lá, cuidando da vida dele. Talvez todos os dias passando ali onde ele pôs os alicerces. Onde ainda tem o altar do holocausto, mas não podia mexer, era uma ordem real. Vai seguindo a vida dele, cuidando das coisas dele, mas todos os dias passando ali, olhando aquilo. Poxa, Deus disse que era para eu fazer, cara, não me deixaram fazer. Dário se levanta, e levantam-se os profetas. Zacarias se levanta e diz, Zorobabel, Deus conta com você. Você não vai só pôr os alicerces, você vai terminar esse lugar. Irmãos, Zorobabel se enche de fé. Eles enviam uma carta. Vai para o rei Dário. Dário diz, vamos, é verdade.
A carta chega a Dário, é ignorada. Os inimigos, quando vem a movimentação, enviam uma carta também. Chegam 2 cartas. O rei começa a examinar, manda puxar o arquivo, manda puxar a história. Só que diferente de Artaxerxes, que foi induzido pelo povo a procurar a história de rebelião, Dário foi procurar o decreto de Ciro e ele encontra. O decreto de Ciro não só voltar para Jerusalém, como subsidiava a construção. E Dário não fica por baixo. Dário diz, não é verdade, eu estou dando uma ordem, tudo que eles precisarem é para fazer. Irmão, quando essa carta chega nas mãos dos inimigos, Zorobabel se levanta com o povo. E agora, como um leão, Zorobabel começa a reconstrução. Esse texto que nós lemos é desse período. Porque a Bíblia diz que quando eles começam a construir, e aqueles que nasceram em Jerusalém, foram para o cativeiro e voltaram, começam a ver o desenho de como será esse novo tabernáculo. A Bíblia diz que eles choram. Choram, choram e choram. E começam a trazer ao coração das outras pessoas dor. Por quê? Poxa vida, nós vimos o templo de Salomão. Era tão bonito, tão grandioso. Nós conhecia, agora nós vamos construir isso aí, não. Não, melhor nem construir, é melhor nem fazer. Não vamos mexer nisso aí não, gente. Isso daí não vai ser bom o suficiente. Deus levanta Ageu nesse momento e diz: a glória desta última casa será maior do que da primeira. Quando Ageu se levanta e declara isso, a Bíblia diz que há um som de festa que cobre o som do choro e as pessoas começam a crer que vai acontecer. Se a gente segue a leitura desse texto aqui, vamos ver os versículos anteriores ao 10, o Senhor vai dizer através da visão de Zacarias: não por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6, no mesmo capítulo 4, Deus diz a Zacarias: levanta a tua voz e diz: eu não vou forçar ninguém a construir um templo para mim, mas o meu espírito vai tocar em quem precisa construir para mim. O meu espírito vai começar a mover o coração das pessoas que precisam trabalhar. O meu espírito vai dar a elas a direção do que fazer. O meu espírito vai operar o que é necessário operar, Zorobabel. Porque Zorobabel fica aflito, apesar de ele estar não crendo. Mas, irmãos, todos aqueles que creem, quando começam a haver muita pressão, eles precisam respirar e reacomodar quem são. Isso acontece com Zorobabel. Seus inimigos estão furiosos. Denunciaram e agora tem que prover os recursos para. Isso era loucura. Há muita pressão sobre Zorobabel. Há pessoas motivadas e há pessoas que não estão nem aí. Ageu tem que dizer: subam, busquem madeira para construir a casa do Senhor. Zacarias tem que dizer: vocês estão preocupados com a casa de vocês quando a minha casa está desse jeito, movam-se. Porque havia um povo que queria, e no mesmo grupo havia um povo que não queria. E isso perturbava Zorobabel, porque Zorobabel achava que se Deus dissesse ia dar tudo certo. Ledo engana. Irmão, não contaram para Zorobabel que quando Deus manda, o inferno se levanta para dizer não. Então Deus vai olhar para Zorobabel e vai dizer: não precisa forçar ninguém, não é por força nem por violência, o meu espírito vai. Lembra do Gideão que foi citado aqui? 32 mil soldados com ele. Deus diz: muita gente. Manda todo mundo que está com medo, todos os covardes, ir embora, senão eles vão tirar toda a força dos outros. Irmão, 22 mil vão embora numa tacada só. Aí Gideão diz: não, tudo bem, 10 mil homens é muita coisa, dá pra gente dividir nos flancos, vai dar certo. Aí Deus diz: muita gente, Gideão, manda esse povo beber água. Irmão, imagina. Aqueles soldados prontos para ir para a guerra, e Gideão diz: não, agora nós vamos beber água. Mas como assim beber água? Tá maluco, Gideão? Não, vamos descer para tomar água no rio. Desce todo mundo para o rio. E Gideão vai dizendo: você passa para cá, você passa para cá. Sobra um grupo grande e um grupo pequeno. De um lado você tem 9.700 homens. Do outro lado você tem 300 homens. Todo mundo olha e diz: tchau para os 300. Mas Gideão diz: vocês ficam, vocês vão.
Tá maluco, Gideão? Não, eu não tô não, mas Deus deve estar. Mas eu vou confiar nele. Fica com 300. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Quando a gente segue esse texto, os versículos seguintes, ele vai dizer: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-se-á uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamação. Graças a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram o alicerce desta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Irmãos, quando a gente olha isso aqui, nós vemos Deus começar com um pequeno alicerce. Algo que Jesus pisaria 500 anos depois. O templo de Salomão, com toda a sua suntuosidade, carregou a nuvem da glória. Mas o templo simples, que foi construído por Zorobabel, abrigou o próprio Cristo. Toda a suntuosidade, toda a grandeza do templo de Salomão virou pó. Mas o templo de Zorobabel, que começou tão simples, viu Jesus entrar, curar, declarar a palavra, estava de pé para receber aquele que era o cumprimento da promessa. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Não é que Deus não trabalhe com grandes coisas, Deus trabalha. Mas Deus também precisa mover o nosso coração, porque há em nós uma natureza pecaminosa terrível, irmãos. A arrogância, ela é sutil. Ela vai impregnando as nossas vidas sem que muitas vezes a gente perceba. Então Deus, quando traz esse povo de volta, tem que ensinar eles desde os pormenores. Vai usar Zorobabel para isso. Zorobabel quer dizer semeado na Babilônia. Deus colocou Zorobabel lá e trouxe Zorobabel para dizer para aquele povo: não desprezem pequenos começos. Não abram mão de coisas pequenas. Não desistam daquilo que Deus mandou você fazer. Quando eu comecei a estudar outra vez Florence Nightingale, eu fiquei olhando e dizendo: meu Deus, como o Senhor é poderoso. O Senhor não podia ter mandado essa mulher estudar logo enfermagem porque ela ia para um campo. Não, o Senhor tinha que ensinar ela matemática, estatística, porque ela tinha que provar para os homens que ela estava certa. Só a argumentação clínica dela não ia adiantar. Ela tinha que apresentar gráficos a todos os generais de guerra. Não despreze pequenos começos. Você não sabe o que Deus vai fazer. Você não sabe como Deus vai operar. Você não sabe o que Deus pode fazer de acordo com essa situação. Quando nós olhamos Jesus lá no livro de Lucas, Jesus vai olhar para aquele povo simples, humilde, que está aos seus pés, ouvindo o seu sermão, e ele vai dizer: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Senhor agradou dar-vos o reino. Eram as pessoas simples que estavam ali, sem entender o que Jesus falava, mas queriam estar ali, por causa do pão, por causa do milagre, por causa do Cristo. Elas queriam estar ali. E Jesus vai olhar para elas e vai dizer: vocês são um pequeno rebanho hoje, mas ao Senhor agradou dar-vos o reino. A Bíblia vai dizer para nós que Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho. E Ele se alegrará, porque um dia nós somos pequenos, mas diante dEle nós estaremos como a areia do mar. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida, irmãos. Nós temos a mania de sempre olhar para o quintal do outro. Sempre olhar para o outro. Ah, mas deu certo lá, é tão bonito lá, é tão grandioso lá. Mas ele não começou grande. Teu sonho de consumo é ter um celular Apple 16, é o 16 agora? Pro Max. Tu quer tanto. Por quê? Porque virou
uma notoriedade. Quem saca um Apple 16 fala, nossa, começou numa garagem a Apple. De uns jovens malucos. Estava lá numa garagem. E olha quem é hoje a Apple. Irmão, tu sabe o que Deus vai fazer com você? Não faz a mínima ideia. Tu supõe, tu tem sonhos. Mas a Bíblia diz que aquilo não subiu o teu coração, não foi na tua mente. É o que Deus tem preparado a todos aqueles que o amam. Nós supomos, nós idealizamos, nós sonhamos com algumas coisas, mas nós não sabemos o que Deus vai fazer. O que nós precisamos é fazer o que Deus está mandando. Que se levantem Zorobabéis nesse lugar. Porque os profetas estão falando. Os profetas estão declarando. Os profetas estão dizendo, vem um avivamento, vem uma onda. Deus quer fazer, Deus isso. E nós... Mas Deus está dizendo para nós, o meu Espírito. Não vai ser força de braço humano, não vai ser pessoas forçando a entrada, não vai ser nada, será o meu Espírito. Eu disse, o meu Espírito fará. O Espírito de Deus fará, irmãos, e a gente precisa decidir se nós vamos participar disso ou não. O Zorobabel estava decidido, é comigo? Eu vou fazer. Irmãos, Zorobabel foi acusado de, por ser um descendente do trono, estar armando uma revolução. Tu acha que muita gente não chegou em Zorobabel e disse assim, Zorobabel, se tu quiser, nós te ajuda? Zorobabel, nós grita. Vamos reconstruir aqui o negócio, vai chegar um cara lá, vamos fazer uma revolução? Zorobabel não estava preocupado, irmãos, em ser o governador, o rei da Jerusalém. Zorobabel estava preocupado em construir o templo, que foi o que Deus mandou ele fazer. E ele se dedicou a isso. E Deus disse, você começou, você vai terminar. Irmão, coisa triste é você começar uma coisa e ter que largar, porque você não pôde, porque Deus disse, agora não é mais com você. Olha o coração de Davi. Deus, eu construí uma... O profeta disse, faz o que está no teu coração. No outro dia Deus diz, você não. Irmão, Davi queria tanto construir essa casa, que quando Davi morreu, todo o material necessário para a casa já havia. Todas as coligações já tinham, o terreno já estava comprado. Ele queria tanto construir, Deus disse, não, você não vai fazer. Olha que triste é você querer fazer uma coisa e não poder, porque Deus disse que não vai. Mas hoje Deus disse para nós, vocês podem fazer, gente. Sabe qual é o problema? É que está tão pequeno que agora tu está dizendo, vai, caminha, começa, faça. O texto diz, e é lindo esse texto, porque o próprio Deus, ele não vai dizer assim, ó, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, você vai se arrepender. Deus não disse isso dentro do texto para nós. Deus não disse, ó, Zorobabel, vou te levar num lugar e todo mundo vai olhar e dizer, nossa, podia ter sido amigo de Zorobabel. Olha o cara, tá inaugurando um templo. Não. Se você reparou dentro do texto, o que o Senhor deu de visão foi os que não deram valor a um começo tão humilde. Você vai fazer é tão revolucionário que até esses que não estão acreditando vão dar glória a Deus no final. Você não vai precisar dizer assim, olha, tá vendo? Eu não disse que ia dar certo, não. Eles verão e se alegrarão. E vai ser alegria para todo mundo, Zorobabel. A alegria não vai ser para uns e tristeza para outros, não. Vai ser alegria para todo mundo. Até quem não acreditava vai dar glória a Deus quando vê. Até quem disse que era impossível, quem estava chorando porque ia ser humilde, até esses, Zorobabel, se alegrarão. Então não despreze, comece, faça alguma coisa. Amém? Você conseguiu entender? Precisa que eu desenhe? O que você precisa começar? O que Deus colocou na tua mão para começar? Qual é a humilde coisa que Deus tem mandado você fazer? Irmão, outro já pode ter mexido. Já pode ter tido uma história grande, não interessa. Comece. Faça. Esteja onde Deus mandou você estar. Faça o que Deus mandou você fazer. Mesmo você não entendendo como, Deus vai operar um grande milagre. Não despreze pequenos começos. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Você consegue dar uma salva de palmas ao Senhor porque Ele é bom? Espanha de pé para nós orarmos. Senhor Jesus, nós...